Boa noite a todos, pessoal. A gente vai fazer uma rápida introdução e aqueles que estão perceberem que não tem o áudio, falhar um pouco a questão do áudio, por favor, já mandem mensagem que é a equipe que está dando suporte aqui pra gente já entre em ação aí para deixar disponível o vídeo e áudio para todos vocês. Meu nome é Frank, eu sou professor de Controles Internos e Compliance aqui no curso de extensão da FIPECAP e também nos cursos de MBA e Compliance e Controles Internos. Hoje eu estou aqui com o professor mestre Fernando Menchini, responsável também pelos cursos de MBA, Controles Internos, Compliance, Gestão de Risco e Mapeamento de Processo como um todo. Em especial também executivo de mercado, que está com o desafio aí de trabalhar com a questão de mapeamento de processos voltados a questões de regulatórias de privacidade de dados, que é o nosso tema de hoje. O estopim dessa chamada, em especial, é por conta do recente escândalo aí que teve de vazamento de dados do Facebook e o quanto isso impacta nas organizações. Quanto uma questão pessoal, privada, né, muitas vezes da questão da particularidade do seu dia a dia, da sua rotina, do seu lazer, acaba impactando as grandes organizações. E é onde entra o nosso papel por uma questão regulatória para atender uma boa gestão de governança corporativa. Professor Menchini, gostaria dos seus comentários sobre o vazamento do Facebook e o impacto aí para as organizações. Qual a sua opinião a respeito? Primeiro, acredito que é importante a gente contextualizar, né, que nos últimos anos a gente tem tido uma avalanche de dados com o advento dessas redes sociais e todo esse contexto que a gente chama, né, de transformação digital. Inclusive eu trabalho numa empresa de tecnologia e a nossa agenda hoje é muito focada nesse contexto de transformação digital. Então essas empresas mais atuais, as famosas startups, vamos dizer assim, e, enfim, Facebook, redes sociais e tal, elas, com o advento, elas conseguiram trazer um movimento que a gente chama de um movimento exponencial do crescimento de dados, né? Isso tem um lado que é positivo, porque faz com que nós, né, a sociedade em geral, a gente consiga interagir melhor através desses canais, a gente consiga interagir, faz com que tenha uma responsabilidade maior do fornecimento de produtos e serviços no mercado em relação à satisfação dos consumidores, né? Só que em contrapartida existe o uso muitas das vezes inadequado dessas informações, né? Que, enfim, às vezes para ganhar vantagem em relação ao consumo desses produtos e serviços ou até, enfim, que era o caso do Facebook, que estava ventilando a questão das eleições americanas e que o Donald Trump, no caso, ele se beneficiou dessas informações, enfim, mas não foi o caso. Mas a questão toda maior é que, assim, quais são os limites, né? Porque hoje em dia, assim, um dado meu, eu tenho alguns dados que eu não gostaria que fossem divulgados. Né? Então, assim, as organizações elas têm que pensar, né, o que a gente tem que preservar em relação aos dados aos dados dos consumidores, no caso. Mas, por exemplo, eu tenho uma resistência muito grande para compra via web, via celular. Eu resisti até não poder mais ter. Eu tive, eu acho, o último modelo de celular possível, né? Eu acho que o celular hoje morreu, né? O que a gente tem é o smartphone e dados, né? Hoje a última coisa que as pessoas se preocupam é usar o smartphone para telefonia. Hoje realmente é a comunicação de dados. Como eu sou de instituição financeira também, a gente tem uma preocupação daqueles que são os nossos clientes, né? E não necessariamente buscar. Quando a gente vê essa questão do Facebook, poxa, tá apartado, porque eu não faço negócio no Facebook, mas milhões de pessoas fazem. Sim. E esse dado, então, a gente passa a chamar de dado pessoal. Como é que fica essa abordagem, então, para a organização? Porque é diferente da carteira de um banco, que eu vou lá, eu tenho os dados, eu tenho que proteger, eu sei quem é meu cliente. A política diz, a política, conheça o seu cliente. Então você conhece seus dados, você preza pelos dados dele, é lei no Brasil, mundialmente as instituições financeiras estão se preparando para isso. E quando eu migro de sair do meu ambiente profissional para ir para o ambiente pessoal, que aí seja pelo celular ou qualquer outro mecanismo, como que fica essa situação, esse relacionamento?
O que acontece assim, como eu disse no início, são duas abordagens, né? Uma que é positiva, tanto que dentro desse contexto de lei de proteção a dados, né, a gente olha sobre duas óticas, né? A ótica da privacidade. Perfeito. Então essa é uma ótica. Então, sem dúvida nenhuma, os bancos, eles têm, por exemplo, pegar o mercado financeiro, eles têm um compromisso maior com a questão da privacidade. Eles são fortemente regulamentados, por exemplo, do Banco Central. Porém, eles podem fazer uso de certas informações e chegar a me incomodar com propostas. Isso. E aí, assim, até que ponto você pode ou não fazer uso da informação porque, assim, tem coisa que você está querendo me oferecer um serviço que eu não quero consumir, né? Casos de muitas vezes, as telcos, por exemplo, que usam o meu número de telefone, não tem uma gestão efetiva dos dados, dos produtos que eu utilizo e acabam me ofertando milhões de vezes o mesmo produto. Perfeito. Produtos, inclusive, que eu já consumi. Então, isso é intrusivo, né? É invasivo, vamos dizer assim, e incomoda. Então, a questão toda, né, são as limitações do ponto de vista legal, qual é o limite que essas organizações têm, e aí para dados, por exemplo, uma vez que eu, entrando melhor na questão da sua pergunta, eu falo assim, olha, eu tenho uma rede social e eu exponho os meus dados lá nessa rede social. Tem muitos dados que, mesmo sem saber, porque muitas das vezes assim, a falta de conhecimento de quem está usando a rede social ou o aplicativo, né? Então, eu sou do mundo de tecnologia, acho que muitas das pessoas, até muitos que estão assistindo a gente, tem uma questão chamada push notification. Que à medida que você vai instalando o aplicativo, ele te habilita para saber a sua localização, né? Então a localização onde você está, qual que é a sua localização, se você pode ficar recebendo dado o tempo todo, enfim. E esse tipo de coisa muitas vezes Falar um pouquinho mais alto também aqui, né? Até para pegar desconhecimento de muitas pessoas, né? Perfeito. E acabam habilitando as coisas sem saber. Então é aquela situação que a gente está, às vezes, vendo uma notícia e determinado produto está vinculado àquela notícia, ou você faz uma pesquisa num site e aí quando você vai navegar no Facebook, lá vem a propaganda daquele produto. Exatamente. É sobre esse aspecto que, é claro, o Facebook está programado para isso, contanto que a gente até acaba brincando entre os amigos que quais são as duas maiores mentiras da internet. Uma quando chega qualquer mensagem ou qualquer aceite, principalmente no Facebook, as duas maiores mentiras serão: eu concordo e eu li, né? Então, eu li, eu concordo, isso não acontece, né? E todo mundo vai lá e quer instalar e quer programar, ou então, mesmo para ter acesso a algum conteúdo, acaba aceitando e falando, eu li, eu concordo. E nesse momento é o que você está falando, que faz a captura do dado, que aí deixa de ser um dado profissional. Exato. É o meu dado pessoal. Perfeito. E esse contexto, eu acho que nós temos que cuidar para definir muito bem esses limites, né? Então, deixar mais claro. É lógico, tem muita coisa que pode ser subjetiva, então tem uma questão da liberdade de acesso à informação e dados, principalmente para pesquisa. Tem uma agenda muito forte na questão de análise, né, de pesquisa justamente para satisfação dos clientes. Então, são os softwares de CRM que avaliam a satisfação dos clientes em relação ao consumo de produto ou serviço. E até mesmo assim, as redes sociais têm trazido questões positivas. Assim, as pessoas, enfim, é uma nova geração, né, em que as pessoas estão se beneficiando disso. Elas, enfim, tem velocidade a informação, né? Tem velocidade a informação. O pessoal falava que tempo era dinheiro, agora dados é dinheiro, né? Informação é dinheiro. Eu vi uma apresentação, inclusive, aqui, uma aula que teve aqui, que o professor começou a aula falando que quem tem dados de Data Analytics, né? Que quem tem dados tem superpoderes, né?
E assim, só um dado aqui, né? A IBM Marketing Cloud Study, eles publicaram, disseram que 90% dos dados da internet foram criados nos últimos 2 anos, né? Então a tendência é que a gente tenha um volume de dados ainda maior que está sendo trabalhado. Que está sendo trabalhado e esse aspecto, então, por exemplo, a gente fala da Lei de Proteção a Dados agora, que da União Europeia, né, o GDPR, que entra em vigor agora em 25 de maio. 25, perfeito. GDPR, já que você já colocou a palavra que está todo mundo correndo atrás ou procurando saber, né, que é proteção de dados. Como a União Europeia pretende fazer essa proteção? Vamos em resumo dessa lei, como ela pretende, ou o que ela está exigindo para fazer essa proteção de dados, até para ir promover e a gente conseguir identificar as principais dúvidas do público. Eu trabalho numa empresa de software alemã, e assim, a nossa atenção está muito forte para a questão da proteção a dados, porque qual é o impacto? Basicamente, essa lei abrange os cidadãos europeus. Perfeito. Tá? Então, assim, todas as empresas que fazem negócio na União Europeia, elas estão sob a vigilância, fiscalização dessa lei. Uhum. Então, as empresas da União Europeia, elas respondem, assim, por todos os cidadãos que consomem seus produtos e serviços. Então você está dizendo, empresa que está na comunidade europeia. Minha empresa é multinacional e tem uma subsidiária ou a sua matriz europeia impactada? Também é impactada. Até onde, assim, fiz alguns estudos em função até do fato da minha empresa, da empresa de software que eu trabalho ser alemã. A gente tem estudado, e o que acontece em empresas globais e que fazem negócio, assim, que não tem o seu headquarter, a sua matriz na Europa, elas também estão sob fiscalização dessa lei. Só que no que tange aos cidadãos europeus. Então, tudo que ela faz de negócio com os cidadãos europeus, elas têm que preservar a privacidade dentro dos limites que a lei então a minha empresa da União Europeia está estabelecida. Não comercia. Eu tenho uma multinacional, mas eu não tenho clientes aqui. Eu sou Governança Corporativa Brasil e eu não tenho nenhum propósito de estar comercializando um produto. Eu não sou uma empresa de logística, não vendo um software. Eu não estou comercializando um produto com a União Europeia, com o cidadão europeu. Então, eu sou ou não sou impactado? Não é impactado por essa lei. Mas e se meu cliente tem uma dupla cidadania ou ele tem uma residência fiscal europeia? Como ficaria essa situação? O contexto é dentro da União Europeia. Perfeito. Tá? Então, ele consumindo um produto ou serviço dentro da União Europeia. Tá. Então, ou seja, a esse cidadão que tem dupla cidadania, ele está consumindo um serviço, ele está sobre a fiscalização e as leis do local onde ele está consumindo esse produto ou serviço. Já vem uma certa tranquilidade aí. Dia 25. Mais ou menos, porque é importante que a gente fale sobre as 3 leis também que estão tramitando. Estão tramitando no Congresso. Que né? São abordam os mesmos aspectos. E que a 330 de 2013, que fala sobre proteção de dados pessoais, ela foi aprovada agora no Senado. Perfeito. Tá? Aí a gente tem a lei de 2012, que é 4060, que dispõe também do tratamento dos dados pessoais e dá outras providências. E a mais recente, que é de 2016, que é a 5276. Perfeito. Tá, essas não foram aprovadas, essas duas, mas a do Senado, a 330, ela já foi aprovada, já com algumas regras sobre proteção a dados aqui no país. Assim. Essa proteção de dados, considerando que essa lei entra no Brasil, então que ela siga o mesmo molde da europeia, que já passou por diversos analistas, juristas, e já determinaram quais são as regras de seguir ou não seguir a utilização de dados
pessoais de clientes. Digamos que elas fossem espelhadas nessas 3 leis no Brasil hoje. Impacto. Vazou um dado. Qual o impacto para nós hoje? Hoje, as leis... Quando eu digo vazar, como exemplos aí do Facebook, ou mesmo o cliente se sentir lesado de falar, olha, mas eu não fiz essa operação com você e eu não concordo, então você usou um dado que eu não te autorizei. Qual seria o impacto para a organização? Hoje a lei ela está estabelecendo as regras a princípio e ainda não está claro a relação das multas, ou seja, sobre quais multas, diferente, por exemplo, da GDPR, ela tem clara as multas que a gente tem, que é um percentual do faturamento bruto global da organização. Aqui, assim, não está claro ainda... Mas se fosse espelhada, o nosso impacto semelhante ao as perdas financeiras... A perda financeira é imediata, porque é multa e multa. Exatamente. Sobre o faturamento bruto. Não estamos nem falando de... o seu ganho líquido, vai direto para o bruto, impacta. Semelhante à lei anticorrupção, que pode chegar até 20% ou o fechamento da empresa sobre o faturamento do ano anterior. E sem contar, eu acredito... uma coisa assim, um risco de imagem e reputação. Perfeito. Que é o caso, as ações do Facebook caíram, assim, uma perda de 26 bilhões aproximadamente que eles tiveram, né, de queda das ações que foram drásticas, assim, né, por uma questão de reputação, né? Então, é claro que não teve nenhum dado que comprometeu drasticamente, assim, a sociedade, mas pode ser que seja usado para o mau uso, né, a informação. Um tempo atrás a gente estava conversando sobre a lei anticorrupção e a gente falou, essa lei vai pegar? Aí a resposta de muitos foram, vai porque traz dinheiro para o cofre público. Então, lei que traz dinheiro para o governo gera também essa... ela pega, né? No Brasil tem essa coisa, a lei pega ou não pega. Então, na sua opinião, GDPR, se espelhar no Brasil essas 3 leis, por conta dessa questão, vai pegar? Vai. Eu acredito que vai. Porque, assim, é uma agenda... como eu disse no início, a gente tem uma perspectiva aí de crescimento brutal nos próximos anos, do uso das tecnologias, né, da substituição até de muitas dizem alguns especialistas aí, que tem grande probabilidade até de substituição de algumas profissões do mercado por tecnologia. A gente está vindo no advento forte do IoT, isso é uma realidade muito forte, está crescendo, isso vai gerar muito mais dados. Internet das coisas, perdão. A internet das coisas. Não, então... Às vezes tem que falar para eu que sou o resistente do celular e tem que mas o público normalmente já está pronto. Por que ele não abreviou, né? E isso vai gerar um volume assim gigantesco dos dados, enfim. E aí esse mundo, né, que a gente fala assim, antes a perspectiva era linear de crescimento, hoje é exponencial. Junto com esse crescimento exponencial vem o risco, que é a contrapartida, que ele é exponencial também. E aí que entra risco, que entra o nosso ambiente. Não importa a lei, não importa o processo, a gente está sempre tentando, como governança corporativa, tentando identificar o risco, identificar controle, aceitar riscos, né? Que risco às vezes é uma oportunidade também, então isso é aceito dentro dos nossos processos. E eu me pergunto, uma lei a gente é capaz de fazer uma avaliação, entender os seus impactos, mas quando a gente fala de dados, relacionamentos, esse contato com o cliente, com seus dados pessoais, é possível mapear tudo isso? Sim. Sim, em contrapartida a gente estamos criando tecnologia também para contribuir com isso. Né? Então, para fazer esse mapeamento, é lógico que uma tecnologia sem uma metodologia adequada e sem uma capacitação não serve para nada. Perfeito. Mas o que a gente está preparando é tecnologia para dar suporte a esse volume de dados e as regras que a gente precisa criar para proteger a sociedade em relação aos dados que
elas, enfim, que serão protegidos, e dados que vão ser usados para o benefício da sociedade, né? Porque tem a lei também de liberdade de expressão, liberdade de acesso à informação para pesquisa, e tudo isso com um suporte tecnológico para fazer isso. Mas aí é que eu vou entrar numa discussão, por exemplo, do curso de mapeamento SOX. A gente fala de proteção à demonstração financeira. A última turma que a gente entrou nesse módulo de mapeamento SOX, a gente teve a oportunidade de já estar utilizando um livro, que é base pesquisa, né? Logo vou te convidar para o lançamento, mas as turmas já estão utilizando o livro de mapeamento de controles internos SOX, na minha autoria com a FPCAF, e a gente está sempre discutindo as práticas de controles internos sobre demonstrações financeiras. Controles internos, como um todo, a gente está falando de governança, ok? E quando a gente fala de governança, sempre vem os alunos das empresas de tecnologia e falam: poxa, mas o balanço, eu consigo associar essa questão de tecnologia? Consegue, porque tem nossos ativos intangíveis e que a gente precisa preparar e mensurar, qual é o processo que vai gerar mais impacto. Quanto mais eu vou pensar na privacidade, agora eu começo a fugir desse controle, porque antes eu estava dentro da corporação, eu sei quem é meu cliente, eu sei qual é o meu dado, é intangível, isso é representativo, representa valor. Agora eu passo para um outro ambiente que é a suposição do quanto eu posso perder por não cumprir essa questão regulatória sobre um ambiente que hoje, pelo menos as empresas brasileiras, não estão preparadas para atender, que é a proteção de dados pessoais, ou pelo menos trabalhar de forma que esse vazamento não aconteça. Você poderia compartilhar com a gente quais segmentos de negócios já estão atuando, buscando essa questão de soluções? Que é claro, é uma unificação entre processos, pessoas, né? Compreender quais são esses riscos e esses negócios, e também tecnologia, porque eu fico na dúvida, é possível fazer um mapeamento de proteção de dados, vazamento da informação, sem tecnologia? Vai ficar, assim, possível sobre a ótica, na minha opinião, sobre a ótica de metodologia, né, de estrutura, do que é necessário, quais são os limites, interpretações da lei, sim. A implementação disso, eu acredito que vai ser bastante complicado sem o suporte de tecnologia. Tá? Até dependendo da organização. Até porque organizações que a gente, às vezes, segmentos de mercado que a gente nem imaginava que tivessem acesso à tecnologia, hoje, então, de certa forma, não só possuem, mas como estão seriamente dependentes. Né? E dentro desse contexto do mapeamento, o foco sempre é na jornada do cliente, né? Pessoal, vamos dando continuidade aqui, professor. Só deixando já para o pessoal, eu já vi que tem diversas perguntas aqui, algumas sobre alguns tópicos que a gente falou e o pessoal às vezes não ouviu. Então, no final, a gente vai estar encaminhando para todo mundo as perguntas que a gente vê que já foi dito durante esse bate-papo. Mas já podem ir lançando as perguntas agora, né, enquanto a gente continua, e no final a gente já vai filtrando as perguntas aí para procurar atender as respostas de vocês. Quando você fala de dados, eu estou tranquilo com relação à governança, falar, eu sei quem é meu cliente, eu sei que esse dado aqui é importante, ele aceitou e eu vou comercializar ele, mas eu me preocupo muito sobre a questão, por exemplo, do serviço terceirizado. Hoje a gente sabe que para uma questão de otimização a gente precisa terceirizar alguns serviços, seja nuvens, seja o meu TI. Como fica o poder de eu estar com soluções, estar mapeando esses fornecedores, ou como fica o meu relacionamento com eles em relação à questão legal? Ok, fornecedor, você agora cuida do dado do meu cliente, você aceita esse termo e você vai ser penalizado junto comigo. Mas eu sei que eu vou ter a perda de qualquer forma. Se ele perder o dado, eu posso aplicar a multa que for dele. É a multa sobre o meu faturamento. Sim. É a minha imagem. Como fica a abordagem de tecnologia para conseguir trabalhar sobre um ambiente terceirizado, uma nuvem? E a gente fala de mas são inúmeras. A gente tem quase todos os... Por uma questão de custo, inúmeros fornecedores, todos terceirizados, compartilhados. Hoje
E essa é uma tendência e até de extrapolar, né? Porque a ideia de parceiros nesses novos modelos de negócio, inclusive, sei lá, eu posso usar um Facebook no futuro como um parceiro de negócio. Não sei se vocês concordam, por exemplo, uma seguradora. O Facebook tem um volume de dados gigantesco, né? Parte da minha pesquisa de mestrado é justamente sobre a implementação do modelo de previdência complementar aberta nessa jornada de transformação digital, numa nova jornada. A questão de previdência complementar é coincidência, né? Já está pensando na aposentadoria, né? E como vai ficar isso no futuro? Porque hoje é uma preocupação real de todo brasileiro. E a tendência é que tem voltando à ideia inicial, que é dos parceiros, né? É que a gente tenha muitos parceiros e um ecossistema de parceiros de negócio muito grande. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que os nossos parceiros de negócio, eles tenham os padrões, né? Eles estejam dentro dos padrões que nem a lei está estabelecida na União Europeia. Provavelmente daqui a algum tempo a gente vai estar, as nossas leis vão estar vigentes, e aí vão ter padrões de aderência e níveis de maturidade para isso. E aí, assim, eu vou escolher um parceiro de negócio que esteja no mesmo nível de maturidade que o meu em relação aos padrões. A questão toda, eu acredito que, assim, a rapidez com que a gente vai ter que se adequar a essas leis. Não só as leis, mas a modelos, né? Porque tem uma lei, né? Hard law, né? Uma lei que não tem como a gente fugir dela, porque se você descumprir qualquer regra da lei, você vai pagar uma multa cara, vai ter uma perda financeira relevante. A partir daí, assim, quais são os padrões, né? Porque, de certa forma, eu acredito que não vai fugir muito daquilo que a gente já tem discutido, né? Em questão de regras de compliance, regras de governança corporativa e mapeamento, enfim, todos esses componentes, vamos dizer assim, que determinam qual que é uma disciplina para que a gente esteja em conformidade com uma determinada lei. Perfeito, né? Para mim está claro. Vamos entrar com algumas perguntas. Fiz um filtro já de algumas perguntas que aconteceram. Eu não sei se você vai fechar, vocês vão fechar para a gente só trabalhar com as perguntas, que tem diversas perguntas aqui para a gente aparecendo, ou podemos seguir normalmente? Pode seguir normalmente, então, mas tá bom. Responde algumas perguntas. Perfeito. Então, tá. Só para lembrar o pessoal aqui que pode, aqui a gente vai estar agora aberto sobre as perguntas. Então, quando as meninas mandarem um sinal para a gente, chega de responder pergunta, agora a gente responde online. Então, aqueles que porventura a gente acaba não respondendo, vocês vão estar recebendo junto com o vídeo, né, ou material, né, ou mesmo a resposta na íntegra para a pergunta de vocês, à medida que tiver ao nosso alcance. Perfeito? Bastante pergunta em relação às 3 leis. Né? Quais são as leis Brasil e quais foram aprovadas, professor McKinney? Uma delas só foi aprovada, que é a Lei 330, tá? O projeto de lei do Senado, né, do senador Antônio Carlos Valadares. Essa lei foi aprovada. Perfeito. Proteção a dados. Exatamente voltada em relação à proteção a dados. Tá? Então, ou seja, quais são os dados que a gente tem que proteger do consumidor, da sociedade. E aí a gente tem as outras leis, a 4060, que é de 2012. Perfeito. Tá? Do Dr. Milton Monte, dispõe também sobre o tratamento de dados pessoais e, enfim, dá outras providências em relação a essa lei. E depois a gente trata da Lei 5.276 de 2016. Né? Basicamente, o que ela dá garantia e direito à privacidade. Perfeito. Ou seja, tem algumas informações e também trata das liberdades fundamentais em relação ao acesso à informação. Porque, como eu disse, também tem um aspecto, tem uma agenda positiva. Perfeito.
né, do acesso à informação. Aqui entrou uma pergunta com relação às punições. Não sei se eles estão, essa pessoa quis especificar a questão de punições em relação às leis brasileiras, porque a punição aqui em relação ao GDPR é em relação ao faturamento bruto. Percentual, né? Do faturamento um percentual bruto. do faturamento bruto. Essa questão julgamental do quanto vaza ou que dado que vazou, né? Embora assim, se for o meu dado, eu não quero saber se tem outras milhões de pessoas envolvidas. Se for o meu dado vazado, eu entenderia que a aplicação é igual. Além da multa, retratação, né? Isso é uma coisa que o pessoal discute, que você tem que informar e também informar suas medidas em Exato. relação a esse vazamento. Como é que é essa situação? Deixa eu imaginar. Imagine que a pessoa foi lá, adquiriu um veículo, aí recebe um recall e você vê na TV, olha, vem aqui trocar seu equipamento, então eu estou me retratando em relação ao físico. Eu não vejo ninguém pedindo desculpa. Né? É interessante, mas é uma forma de retratação. Fala, e traz, eu falhei e agora estou corrigindo o meu problema. Como que funciona, então, assim, esse entendimento para fins do dado pessoal? Assim, a lei é como os modelos de referência, né? Assim, até onde eu fui nas pesquisas, a lei ainda não especifica o detalhe. Ele trata assim, da importância de ter os limites, a disciplina, vai haver multa, sim, mas essas delimitações ainda não estão claras, que nem na Europa, né? Então, assim, nos Estados Unidos, se a gente olhar, o próprio Facebook, né, recentemente fez uma retratação. Perfeito. Né, explicando, olha, aqui eu peço desculpas, enfim, e a partir de agora, esses dados aqui e essas funcionalidades, né, você tem para falar assim, olha, eu quero disponibilizar, e isso aqui a gente nem contesta, porque nem te pergunta, isso aqui a gente vai proteger. Perfeito. Certo? Agora isso aqui você coloca à disposição, você define. A questão toda é a sensibilização da sociedade e mecanismos que a gente consiga entregar para que... Porque você lê um texto, sei lá, de 100 linhas te explicando aquilo e você não lê. Então eu acho que esse é um desafio que a gente tem. De colocar na prática. Né? Colocar na semelhante prática. à lei anticorrupção, que o pessoal tem que mapear o programa de integridade desde o tone of the top até mais baixo escalão, conhecer a lei, os impactos, as multas, o compromisso com a ética. E aí uma vez que entre, assim, como eu falo assim, uma quantidade de pessoas de uma determinado número de pessoas que se sintam lesados por conta da lei, né? Se você tiver um número grande, uma massa, provavelmente a lei vai se aplicar. Agora, um indivíduo vai usar da lei e falar assim, não, peraí, eu fui lesado por conta disso. Né? Outra pergunta aqui em relação aos chamados opt-ins ou os opt-out, tipo, eu aceito, ou se eu aceitar, se eu recusar. Vamos lá, deixa no meu entendimento se a coisa é certa. É quando fala, olha, eu topo aquela cláusula miúda que fala, eu aceito receber informações ou a propaganda, só que no meio do caminho eu falo, poxa, eu não imaginei que seriam tantas, então eu desisti, mudei de ideia. A questão de você falar, não, eu não quero mais. Como que eu posso dizer, a questão do esqueça-me, apaga o meu registro, porque eu particularmente tenho a seguinte impressão, toda vez que eu recebo um e-mail que eu não gosto, se você não concorda, clica aqui, parece que aquele e-mail eu não recebo mais, manda pro spam, mas parece que eu passo a receber 10 mil, então eu parei, eu falei, não vou mais clicar aqui dizendo, olha, não quero mais receber, porque eu não recebo daquele e-mail, mas parece que é como se aquilo confirmasse, dizendo, mande esse e-mail porque esse e-mail é válido, então tem que ser realmente a ferramenta de spam. Como que fica essa questão de opt-in ou deletar registros pro GDPR, para esse mapeamento? O que acontece assim, o acesso a dados, né, são dados pessoais em que podem, sei lá,
porque um exemplo, né, é importante lidar com isso com exemplo, né? Sei lá, o dado da minha conta bancária ou os bens que eu tenho, né? Pode me expor ao risco de um sequestro, por exemplo. Simplesmente falar o veículo que eu tenho, a região que eu moro. Agora, o quanto eu estou sendo invadido, né? Eles sabem que eu tenho um veículo caro, logo eu tenho dinheiro, eu vou começar a ficar recebendo esse tipo de coisa. Perfeito. Eu não vejo que esse tipo de assédio, vamos dizer assim, né? Não sei se é o objetivo, mas esse tipo de assédio ainda vai ser difícil controlar, né? E assim, botar multa para esse tipo de coisa, né? Acho que a questão está muito mais nessa primeira parte, assim, né? De me expor a um risco grande. Então esse tipo de dados eu tenho que preservar. Agora, mandar marketing, notícia, newsletter, esse tipo de coisa, isso aí. Sem dúvida, assim, é que ninguém, na verdade, assim, na minha opinião, né, eu sou usuário, assim, eu coloco no spam. Eu não vou lá na funcionalidade da ferramenta e mexo, mas assim, não é uma coisa que eu acredito que vai ser tão relevante para a lei, assim. Perfeito. Eu acho que está muito mais no aspecto de ter identificado exatamente com quem está com o dado, quem vai receber o dado. Exatamente. Tem outra pergunta aqui. Qual setor está mais avançado na busca da implementação desses mecanismos de vazamento de dados? Eu acho que aqui a gente pode até falar global, né? Porque se fosse no Brasil eu já ia falar as instituições financeiras, independente de comercializar com os europeus. Não, e assim, o que eu tenho de visão, assim, em primeiro lugar, o setor financeiro, né? Indústria de seguros e seguros também, porque capta muito esse aspecto. Muita informação. Na verdade, o seguro é 100%, hoje, ele quer saber a informação pessoal. Você tem filho? Não, e hoje a dificuldade, por exemplo, a comercialização do seguro de vida. Vai ser um benefício incrível, né? Que eles tenham acesso, por exemplo, o seu histórico de saúde. Coisas que é protegido por lei. Eles não podem, né, ter acesso. Claro. Mas vai ser um benefício incrível, né? Se a gente conseguir de repente bloquear que alguém saiba qual que é o estado de saúde ou não. Mas saber, ou, né? Ou saber para me dar um desconto maior, falar, olha, eu sei que você é um atleta, que você tem uma vida saudável, então influencia essas duas indústrias, eles do ponto de vista de tecnologia e de governança, acho que eles estão avançados. Já nas demais indústrias, eu não vejo muito esse aspecto de governança tão forte. Pode até proteger. Eu atuo muito mais na indústria financeira, né, de bancos e recentemente eu tenho trabalhado muito forte com seguradoras. Como eu falei, meu mestrado, minha tese do mestrado está em cima de previdência complementar aberta. Por motivos óbvios, né? Tá certo. Caríssimo, então a gente vai encerrando aqui as perguntas. Não mais perguntas? No Facebook não tem nenhuma. Como não veio nenhuma pergunta via Facebook, então a gente agradece a presença de todos que estão aí online com a gente, aqueles que porventura não conseguiram ou caíram da conexão. Espero que tenham gostado. Esperamos que tenham gostado. A gente ainda deixa aberto ainda mais uns minutos para o envio de perguntas. Aí, para todos aqueles que se inscreveram, vão estar recebendo essas respostas. E aquilo que a gente respondeu, a gente também deixa por escrito para vocês quais são as leis ou os links para vocês estarem acessando. Desejamos aí boa sorte para vocês. A FIPECAP agradece, aguarda com vocês com relações de governança esse compromisso. A privacidade de dados realmente é o novo risco para as organizações, porque todos querem trabalhar com os dados pessoais. Então essa identificação, mapear esses processos, identificar isso para alta gestão, ter isso como um risco claro, seja pelo viés da oportunidade para essas empresas de seguro, de falar, não, eu quero saber realmente o dado pessoal, quero saber que esse dado é verdadeiro e eu vou te dar um prêmio melhor, ou mesmo para a gente se proteger de potenciais fraudadores, porque eu fico imaginando se um fraudador vai lá, ele simula determinadas informações ou sabe que você tem uma brecha na corporação para roubar aquele dado e aí fala, não, eu roubei esse dado e agora você vai pagar uma multa, ou
Quantas vezes a gente tem essa questão do ransomware? Vou lá e roubo o dado. Não, agora eu vou roubar. Olha, eu já sei que esse dado vazou. Se você não me pagar, o fraudador vai te sequestra a informação. Olha, eu vou divulgar que vazou esse dado e, consequentemente, você que já está comercializando com cidadão europeu, você vai pagar uma multa de 20% do faturamento bruto. O que você prefere, né? Então, vai que acontece no Brasil. E é importante, assim, a gente, mudando um pouco, né, mas assim, o que eu vejo aqui na FIPECAF, apesar da gente ser, na nossa essência, contábil, né, e custos e tudo isso, o quanto a gente está, vamos dizer assim, sensibilizado pela questão da inovação, da transformação, né, desse mundo exponencial, dados, ou seja, a gente está forte nessa agenda também, né? Então, e trazer mais gente com esse viés, né, com essas ideias aí para ajudar, para contribuir. Que tudo agora é a educação digital, a transformação digital, o trabalho digital. Logo a gente não sai mais de casa, vai fazer tudo digital mesmo. Caríssimos, nós agradecemos. Aqui estou com vocês, professor Fernando Menchini, dos cursos de MBA da FIPECAF, especialista nessa parte de mapeamento de processos, em especial soluções de tecnologia, transformação digital, especialista do mercado também. Eu, Frank Piso, responsável também por parte de mapeamento de controles internos e governança corporativa como um todo. Recentemente aí com os cursos com a publicação do livro de mapeamento de controles internos SOX, né, para fins de garantir as demonstrações financeiras, com os cursos para identificação de risco e mapeamento de processo. Agradecemos a presença de vocês e até a próxima.